Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e preparados para mais uma aula. Bom, antes de começarmos, preciso compartilhar também com vocês uma preocupação minha, tá certo? Tenho sempre que terminado as aulas, deixado para vocês o contato, tanto por e-mail como também num grupo de WhatsApp que podemos criar, no qual vocês podem também enviar as atividades printadas ou então aquelas que vocês conseguem fazer dentro das fichas que eu repassei para vocês. Contudo, alguns não têm conseguido fazer ou não estão fazendo. Então isso é muito preocupante. Por quê? Quando voltarmos e não está demorando tanto assim, eu acredito que logo mais alguns dias estaremos de volta, certo? Eu vou precisar revisar com vocês alguns conteúdos, mas não vou perder algum tempo que eu já trabalhei aqui com vocês em tantas explicações e aulas. E por isso vocês precisam realizar as atividades que foram passadas até este momento. E do nono ano, apenas recebi 3 alunos. 3 alunos apenas enviaram. Então, nós temos um número muito maior de que não estão fazendo. E isso vai acarretar futuramente em um prejuízo em termos de nota. A esses alunos que estão entregando no prazo, eles estão com as suas notas em dias. Mas quem não fez, infelizmente, vai ficar com nota pendente. Por isso, eu estou dando a vocês a oportunidade de até amanhã realizarem as atividades que já foram passadas e encaminhar ou por e-mail ou pelo número do WhatsApp que eu estou deixando para vocês. E não esqueçam de se identificar, porque eu ainda não consegui, certo? Vendo apenas imagens e saber quem é você. Essa é uma modalidade que eu realmente tenho certeza que eu nunca vou desenvolver. Então, por isso, pessoal, preciso que vocês estejam atentos aí. E eu vou passar para a coordenação e tanto para a direção a lista dos alunos que não estão realizando as atividades. Caso o pai ou a mãe vá se queixar disso ou daquilo, também tem lá uma lista desses alunos que não estão fazendo nada e estão aproveitando esse tempo, que seria interessante para estudar, para fazer outras coisas, correto? Então vamos lá. Eu vou começar a aula agora fazendo um pouquinho sobre a revisão de pronomes relativos, o universo jornalístico através da notícia e também da pontuação e tipos de discurso. Bom, você vai agora, para esta aula, ter que ter em mãos um caderno, um lápis ou uma caneta, no qual você vai anotar e escolher as opções de acordo com as alternativas, tá certo? Vamos começar. Assinale a alternativa que completa corretamente as 3 frases que seguem. O século, vivemos, tem trazido grandes transformações ao planeta. O ministro reafirma a informação, o presidente se referiu em seu último pronunciamento. E todos lamentavam a morte do editor, publicou obras importantes do modernismo. Então, essas alternativas aqui vão ser utilizadas para preencher essas lacunas. Contudo, uma apenas está correta. E aí é da opção A, onde há que e que. A opção B, onde há que e cujo. C, em que e o cujo. Ou D, em que, a que e que. Ou e finalizando a letra E, em que, de que, o qual. Então, a opção que corresponde corretamente a essas lacunas é a opção da letra D, em que, a que e que. Como já falamos e aprendemos nas últimas aulas, para quem está assistindo, o pronome relativo ele evita uma repetição de algo que já foi mencionado. E ele sempre faz uma ponte com algo que já foi dito anteriormente. No caso aqui, só para a gente refrescar um pouquinho a nossa memória, em que está relacionado ao século, a que a informação e que o editor. Então, esses pronomes relativos trabalham sempre revendo algo que foi dito antes para evitar que essa palavra seja mencionada novamente. Na questão de número 2, assinale a alternativa cuja frequência completa corretamente as frases. A lei se referiu já foi revogada, os problemas se lembraram eram muito grandes, o cargo aspira já é muito importante, o filme gostou foi premiado, o jogo assistimos foi movimentado. Então, dessas alternativas aqui, qual aqui completa corretamente esses espaços? A letra A, que e que. A letra B, a que, de que e a que. Letra C, que, de que e que. Letra D, a que, de que, e a que. Ou a letra E, a que ou a que. Então, a alternativa que corresponde corretamente a esses espaços aí é a alternativa da letra D, novamente. Então, a lei aqui, os problemas de que, o cargo aqui, o filme de que e o jogo aqui. Terceira questão.
Empregue o pronome relativo acompanhado ou não de preposição. Ele pode vir com ou sem preposição, pronome relativo. Fez o anúncio, todos ansiavam. Avise-me, consistirá o concurso. Existe um decreto, devemos obedecer. Foi bom o jogo, assistir. Era nobre o objetivo, visava. Então, das alternativas aqui, que completa também, mais uma vez, as lacunas, é a letra A, que, em que, ao qual, que e a que. A letra B, que, de que, a quem, que, em que. Letra C, do qual, por que, a que, ao qual e de que. Ou letra D, pelo qual, de que, cujo, que e que. Ou letra E, pelo qual, de que, ao qual, a que e a que. Então, a alternativa que corresponde é a da letra E. Fez o anúncio pelo qual, avise-me de que, existe um decreto ao qual, e foi bom o jogo aqui, assim também como era nobre o objetivo aqui. Então, todas essas questões aqui fazem referência ao termo antecedente, certo? E uma coisa interessante sobre o enunciado é que todas usaram a preposição pelo, de, ao, a e a. Quarta questão. Trecho A. Pronomes relativos são palavras que representam nomes já referidos, com os quais estão relacionados. Daí denominaram-se relativos. Tem relação. Onde, que também é um pronome relativo, certo? Tem sempre antecedente equivalente a em que. Então, tanto usando a palavra onde ou a palavra em que é a mesma relação. E ambos dão ideia de lugar, que é importante frisar. Só se deve usar em que ou onde referido-se a lugar. E aí nós temos exemplo. A casa onde moro, o lugar em que eu moro, foi de meu avô. Assinale a alternativa em que o uso do pronome em destaque possa ser exemplo da definição pronome relativo proposta por Segala no trecho A. Quero saber onde você guardou as lâminas. Então, onde aqui foi empregado corretamente. Meu lema é só amo quem me ama. O quem aqui foi usado corretamente de acordo com o que foi colocado no trecho. Todos sabem que ele não é feliz com a esposa há muitos anos. Esse que também está relacionado. Minha mãe me disse que aonde eu vou, ninguém mais pode ir. Então, aqui, ó, o que. E a mulher cuja lembrança me dói nem sabe que existe. O cuja. Então, dessas expressões aqui, a única que está correta é a da letra E, em que o pronome cuja faz referência com a palavra lembrança. É o único pronome relativo que faz referência com o que vem depois e não com o que vem antes. Quinta questão. Sobre o pronome relativo. Letra A. É representado pelos pronomes nos, vos, si, quando esses expressam a ideia de um ao outro ou reciprocidade, como no exemplo. Nós nos abraçamos longamente. Letra B. Faz referência às três pessoas do discurso e indicam a ideia de posse de algo, como, por exemplo, essa letra é minha. Letra C. Indicam a posição de seres em relação às três pessoas do discurso. Essa localização pode ser no tempo, no espaço, no discurso. Exemplo. Estou usando este livro para estudar. Letra D. Refere-se normalmente a um termo anterior chamado de antecedente. Exemplo. Eu sou a funcionária que chega por último na empresa. Ou letra E. Aplicam-se à terceira pessoa quando tem sentido vago ou exprimem quantidade indeterminada. Exemplo. Alguém me disse que você estava triste. Então, dessas opções aqui, qual delas caracteriza corretamente o pronome relativo? É a letra D. Tá? Neste caso aqui, o pronome que faz referência a funcionário. Nos é pronome pessoal oblíquo, minha possessivo, este demonstrativo e alguém indefinido. Então, o único que é relativo é a letra D. Assinale as alternativas corretas. Está correto o uso do pronome relativo na frase a equipe cujo desempenho foi superior receberá premiação em dinheiro. A desigualdade social é um mal que acomete o Brasil. Está correto o emprego do pronome relativo que. Os pronomes relativos representam nomes já mencionados anteriormente, relacionando-se com eles. Também tem como função introduzir orações subordinadas adjetivas. O pronome relativo que deve ser evitado. Sempre que possível, a substituição deve ser feita pelos seguintes pronomes: o qual, a qual, os quais, as quais. E os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, que,
quem, quanto, quanta, quantos, quantas, onde, como e quando. Então, estão corretas as alternativas aqui de acordo com a letra B. No primeiro quesito aqui, observe que tem a expressão cujo, que é um pronome relativo. Esse o aqui, de cujo, não pode ter novamente depois dele. Por quê? Porque o o já indica que o cujo já indica que o o está presente. Então, não é incorreta a expressão a equipe cujo u ou algo relacionado a cuja a. Então, é sempre ou cujo ou cuja, nunca com essas opções. A segunda questão está certa, pronome relativo que foi usado corretamente. Os pronomes relativos, eles se relacionam com o termo anterior, antecedente, e introduzem subordinados, está correto. E a quinta questão também, tá? Esses aqui são todos pronomes relativos. E ele não deve ser evitado, essa aqui também está errada. Então, a alternativa B corresponde direitinho com aquilo que vimos agora. E aí vamos ler o texto agora para falar um pouco sobre o universo jornalístico. IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, divulgou uma nova regra para o transporte de animais silvestres entre estados e no Brasil. Agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento de boleto ao IBAMA. A coordenadora de monitoramento do uso da fauna e recursos de pesquisa, Maria Isabel Soares, destaca que o IBAMA considera animais silvestres de estimação aqueles comprados de criadores legalizados ou cedidos com autorização do IBAMA. Os mais comuns a serem criados são papagaios, araras, jabutis. Maria Isabel alerta que antes de ter um animal silvestre em sua tutoria, é preciso conhecer as necessidades deles, que são diferentes dos cães e gatos, inclusive o custo. Maria Isabel ainda destaca que o aumento da fraude e do tráfico foi o que motivou essa mudança com relação à regularização. A punição será prisão de 6 meses a 1 ano e multa de R$ 500 a R$ 5.000. Depois de analisar o texto, você vai marcar a opção que melhor corresponde a essa característica sobre a finalidade do texto, que é caracterizar os animais silvestres, destacar as necessidades deles, divulgar um trabalho desenvolvido pelo IBAMA, expor uma opinião sobre o tráfico de animais silvestres no Brasil ou informar sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres no Brasil. De acordo com o texto, e aí, dentro dessa questão, percebemos que é a letra D, informar sobre a nova regra de transporte de animais silvestres no Brasil. Ainda sobre o texto, no segmento agora, o transporte de animais deve ser feito mediante autorização. O termo sublinhado indica uma mudança de regra sobre o transporte de animais silvestres, uma crítica sobre a nova regra para o transporte de animais silvestres, uma comparação entre a lei anterior e a atual sobre o transporte de animais silvestres, ou uma conclusão a que se chegou sobre a nova regra divulgada pelo IBAMA. Então, dentro dessa proposta, percebemos que a questão que corresponde corretamente é a da letra A, uma mudança na regra sobre o transporte de animais silvestres, certo? Que antes eram transportados por qualquer pessoa que comprasse ou tivesse em mãos uma autorização do IBAMA, mas que agora deve ser paga para transportes que são reconhecidos e já estão adaptados, trabalhados para isso. Na nona questão, é preciso conhecer as necessidades deles. Segundo a coordenadora de monitoramento do uso da fauna de recursos pesqueiros, é preciso conhecer as necessidades de quem? Dos papagaios, das araras e dos jabutis, dos animais silvestres ou dos cães e gatos. Então, deles, que é o termo que aparece aqui para nós, está se referindo a qual desses 4 tipos que foram colocados. Papagaios, araras, jabutis, animais silvestres ou dos cães e gatos. O texto não fala de outros a não ser dos animais silvestres, visto que a nova regularização, certo, para o transporte é justamente para animais silvestres. Na 10ª questão, no segmento IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, a informação entre parênteses, nesse termo aí, certo? Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. Na letra A, comenta a sigla IBAMA. B, explica a sigla IBAMA. C, caracteriza a sigla IBAMA. Ou D, complementa a sigla IBAMA. Então, dentro dessa proposta aqui, a única que está correta é a da letra B. Explica a sigla IBAMA. Então, a sigla é uma forma também de você tentar abreviar um nome, tá?
Assim como nós temos no nosso CPF, que é o Cadastro de Pessoa Física. Então, a sigla nos ajuda justamente a também interagir com o texto. Ao invés de falar o texto completo, enorme, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, o IBAMA já faz todo esse processo. Mas para isso é necessário também conhecer o que significa esta sigla. Na 11ª questão, ainda falando sobre o texto, nós observamos: pode-se concluir então que o texto acima é do gênero notícia. Desse modo, identifique as partes que acompanhem relacionando conforme a orientação. Então você vai colocar se tiver de acordo com a lead. Já sabe o que é a lead. A lead é o primeiro parágrafo, certo? Que traz todas as informações relacionadas ao texto. O título auxiliar, ou seja, aquele título que vem ajudando a identificar um pouco mais o texto. A manchete, que é justamente a notícia principal, e o corpo da notícia restante do texto. Então, de acordo com essa numeração, como é que ficaria esses números nesses espaços? IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres de estimação. O transporte de animais deve ser feito mediante autorização de transporte e pagamento do boleto. Primeiro parágrafo da notícia e do segundo ao último parágrafo da notícia. Então, na classificação e na posição da numeração, nós temos 3, 2, 1, 4. 3 relacionado à manchete. Tá? IBAMA tem nova regra de transporte de animais silvestres. 2 relacionado ao título auxiliar, transporte de animais, né, mediante o parágrafo. 1, a lead, e o 4, o corpo do texto. Então, para a gente tentar localizar melhor, o 3, que é a manchete, que é isso aqui. Tudo aqui é a manchete. Tá? O 2, que é o título auxiliar, certo? Que vem aqui como subtítulo. 1, que é a lead, que é esse primeiro parágrafo aqui, ó, que tem as informações principais. E o 4, que é o corpo da notícia, que é tudo isso daqui, que vai até o final. 12ª questão. Agora vamos trabalhar um pouco sobre a pontuação e também identificar o discurso direto, indireto e indireto livre. Sim, a Vitória falou assim, mas Fabiano resmungou, franziu a testa, achando a frase extravagante. Aves mataram bois e cabras, que lembrança, olhou a mulher. Desconfiado, julgou que essa tivesse 3 variando. Graciliano Ramos, do livro Vidas Secas. Uma das características do estilo de Vidas Secas é o uso do discurso indireto, livre, que é aquele que existe a mescla entre a fala do personagem e a fala do narrador. Ora, você não sabe quem está falando, se é o narrador ou se é o personagem. Então, é uma característica desse discurso indireto livre a seguinte frase, ou o seguinte fragmento. Sim, a Vitória falou assim, Fabiano resmungou, franziu a testa, que lembrança, ou olhou a mulher. Então, dentro dessas características, que lembrança indica o discurso indireto livre, que a hora você não sabe se é o autor ou se é o personagem quem está falando. Assinale a alternativa que ocorre agora é o discurso indireto. Perguntou o que fazer com tanto livro velho. Já era tarde, o ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? A tinta da roupa tinha já desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Era então o primeiro dia. Não podia crer nisso. Então, das alternativas aí que indica discurso indireto, é a letra A. Por que a letra A? Porque observe que se você analisar, o verbo aqui está na terceira pessoa e aqui está reproduzindo a fala de alguém, certo? Na letra B, na letra C e na letra D, tá? Nós temos aqui discurso indireto livre. Ora, você não sabe se é o personagem ou se é o narrador quem está falando. E na letra E, o discurso direto, porque aqui fala de algo que o personagem sentiu nesse momento. E aqui ele relata, né? Era então o primeiro dia. Não podia crer nisso. Então, nesse contexto aqui também caracteriza. 14ª questão. Muito, disse quando alguém lhe perguntou se gostara de um certo quadro. Se a pergunta fosse no discurso direto, o verbo, tá? Gostara, que está no mais que perfeito, ele no discurso direto ficaria como? Gostasse, gostava, gostou,
gostara ou gostaria. No discurso direto, a opção aqui seria gostou, visto que estaria representando tudo aquilo que o personagem respondeu, né? Então, muito foi o que ele respondeu, né? Gostou? Muito. Foi isso a resposta, ok? Bom, e aqui, para finalizar a nossa atividade, ela insistiu. Me dá esse papel aí. Na transposição da fala do personagem para o discurso indireto, a alternativa correta é: se você pegar essa frase daqui, que está no discurso direto, e como é que está no discurso direto? Ó, tem as aspas, nós temos insistiu, que é o verbo de elocução, e logo em seguida os dois pontos, o travessão, que caracteriza a fala do personagem. Então, toda essa fala daqui é a fala do personagem. Passando essa fala aqui para o discurso indireto, ficaria: ela insistiu que desse aquele papel aí, ela insistiu em que me desse aquele papel ali, ela insistiu em que me desse aquele papel aí, ela insistiu porque lhe desse este papel aí, ou ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Então, passando essa frase daqui para o discurso indireto, teríamos: ela insistiu em que ele desse aquele papel ali. Então, no discurso indireto, nós fazemos uma reprodução da fala do personagem, só que dentro de uma perspectiva nossa. É uma interpretação nossa, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula de hoje. Estejam atentos com relação às atividades, como falamos no início da aula, tá? Entregue as atividades para que vocês possam, quem sabe, garantir uma pontuação. Se você não entregar, infelizmente, você vai ficar sem a nota. Que Deus abençoe você, a sua família, se proteja, se cuide e o principal, obedeça aos seus pais. Eles sempre estão certos.